projeto de pesquisa que eu gostaria de apresentar para vocês diz respeito ao alcance e à eficácia do princípio do Attorney-Client Privilege da Common Law na jurisdição brasileira, né? E tratar dessa dualidade, né? O que deve prevalecer, o sigilo profissional ou o princípio da moralidade brasileira, o princípio da publicidade e, mais do que esses dois princípios, a soberania nacional. Bom, nós tivemos já, desde 2014 em diante, muitos episódios de corrupção no país. Os mais célebres envolveram sociedades de economia mista, que são os casos da Petrobras e da Eletrobras. Muito bem. Essas duas empresas, elas têm ações listadas na Bolsa de Nova York, entre outros países. Por força do FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, e isso relativamente aos Estados Unidos, e do UK Bribery Act, que é relativamente à Grã-Bretanha, essas empresas teriam necessariamente que contratar um escritório americano, um escritório londrino, para fazer uma pesquisa anticorrupção e, de fato, apresentar para a SEC, no caso dos Estados Unidos, né, que é a Security Exchange Commission, que representa a CVM aqui no Brasil, para apresentar, na verdade, qual o tamanho do rombo da corrupção. Porque, afinal, diversos acionistas americanos e do mundo inteiro tinham ações das estatais. Tá? Muito bem, esses escritórios realizaram os trabalhos de corrupção e, em algum momento, eles não quiseram franquear o resultado desse trabalho de corrupção para as autoridades competentes brasileiras. Aí a gente chegou numa situação bem delicada, porque, afinal, qual é o interesse? A gente está falando só do interesse americano, do interesse britânico e do interesse brasileiro. Né? Nós temos um grande interesse em descobrir o porquê desses atos de corrupção, como eles foram praticados, né? Dentre outras coisas. O objetivo do trabalho, então, a partir de julgados, sobretudo desse julgado do Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança 33.340, que ele na verdade implementou uma revolução, não implementou, mas ele esclareceu que a lei de acesso à informação já faculta, né, ela já garante o acesso ao Tribunal de Contas, o acesso às autoridades reguladoras, aos relatórios dos advogados estrangeiros, desde que resguardado o grau de confidencialidade do sigilo, dos documentos, das informações e de todos dos papers, né, produzidos por esses escritórios. Então, esse mandado de segurança, ele foi bastante, esse julgado do Supremo Tribunal Federal foi bastante feliz quando permitiu que o Tribunal de Contas da União, por ser o gestor, não o gestor, mas na verdade por ser confiado a ele, né, analisar o erário público, né? Então todo o dinheiro público empregado na administração pública, direta e indireta, e a gente tem que expandir isso também, né? Quando a gente fala em consórcio privado, quando a gente fala em uma SPL, uma construção, a gente também tem que analisar se tem algum dinheiro público investido, o TCU ou os tribunais de contas do Estado e do município têm direito ao acesso a essas informações. E a gente verificou em muitas situações que esses escritórios se recusavam a entregar essa documentação sob a alegação, olha, o privilege me garante que eu não devo entregar essa documentação. O privilege, né, que eles chamam, é um direito, é um princípio, como se fosse uma cláusula pétrea, né, dos advogados americanos. Só que no Brasil, esse privilege ele tem que ceder, né, existe uma cedência recíproca desse princípio para os demais princípios brasileiros. Né? Então, a moralidade, a publicidade e a soberania nacional, elas têm que prevalecer em função do privilege. E foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no caso, não especificamente com relação a um caso de advogado estrangeiro, mas já existem julgados do Supremo permitindo, inclusive, que se acesse documentos, inclusive na esfera criminal, né, quando envolvem corrupção, desde que garantido o sigilo. Então, o que a gente percebe é que não existe um princípio não é absoluto. Eles coexistem e essa coexistência já está garantida, inclusive, na Lei de Acesso à Informação. E eu trouxe aqui, a título de curiosidade, no State Bar
Estado da Califórnia, na OAB do Estado da Califórnia, eles têm gráficos, né? Os Estados Unidos é muito rico nisso, gráficos e estudos que demonstram que muitas informações do Hotline, né, que é o canal de denúncias, dizem respeito a assuntos secretos, assuntos confidenciais, né, e que o princípio Attorney-Client Privilege se faz presente. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa riqueza de dados, né, a gente sequer tem dados a respeito, né, a CGU tem bastante informação, mas não existe um detalhamento tão rico como existe nos Estados Unidos. Então, a ideia era só apresentar que não estamos perdidos, nós temos acesso às informações e temos maneiras de acessá-las devidamente dentro da lei brasileira.